A Rosimara Silva está em frente ao Estadão, é o maior colégio eleitoral. Está em frente, não, está dentro do Estadão e vai trazer informações para a gente ao vivo. Rosimara, tudo bem? O pessoal já está deixando aí as sessões eleitorais para levar os equipamentos para totalização nos cartórios. Como é que é a movimentação por aí agora? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, aqui no Colégio Monteiro Lobato, a movimentação agora nas últimas horas, nessa última hora da eleição, foi bem tranquila, sem o registro de filas. O que está tendo fila agora, olha só, fila de urnas que acabaram de sair das sessões eleitorais e já estão sendo preparadas, então, para o início da totalização dos votos. Aqui no Colégio Estadão, onde nós estamos, são 14 usadas neste domingo de eleições. 6.000 eleitores que estavam aptos a vir votar por aqui. Agora, com os portões fechados, então os mesários, começam a trazer os equipamentos aqui para uma sala, onde todo o equipamento, então, vai ser vistoriado, todo o procedimento para dar baixa, nesse material, na votação, está sendo feito antes de ser encaminhado, então, para as zonas eleitorais, que aqui em Taubaté são 2 zonas eleitorais. A gente vai acompanhar toda essa movimentação da totalização dos votos na zona eleitoral da região central, mas também tem uma zona eleitoral lá na Independência. Lembrando que em Taubaté são 229.000 eleitores, que deveriam comparecer às urnas neste domingo de eleições. Aqui no Colégio Estadão a movimentação foi maior nas primeiras horas da manhã, principalmente ali entre 7 e 10 horas, que era o horário destinado para as pessoas com mais de 60 anos, o horário prioritário para as pessoas idosas. Houve um pouquinho de confusão aqui, segundo eu apurei, com a Justiça Eleitoral, porque muita gente veio votar na mesma hora, as pessoas com mais de 60 anos aí seguindo a recomendação, então vieram muitos idosos realmente para votar logo no início da manhã. Houve um pouquinho de confusão por causa desse tumulto, mas a partir das 10 horas da manhã o juiz eleitoral compareceu aqui e liberou então para todo mundo, porque misturou também com os eleitores que não estavam nessa faixa etária prioritária, A apuração, então, a totalização dos votos começa a partir de agora, às 5 horas da tarde, às 5 horas em ponto, os portões fecharam. Aqui no Colégio Estadão, algumas pessoas chegaram aqui de última hora para tentar votar, mas não teve jeito. Os portões fecharam pontualmente, e aí, então a gente continua acompanhando aqui a cobertura, fazendo agora a cobertura da totalização dos votos, para verificar aí qual vai ser o resultado em Taubaté, 10 candidatos disputando aí para o cargo de prefeito, mais de 500 candidatos para vereador, uma disputa bem acirrada. Tudo indica que teremos segundo turno em Taubaté, Nicoline? Voltamos com você aí no estúdio. Vamos agora ao vivo até o cartório eleitoral da Zona 141 em Taubaté. Rosimara Silva está ao vivo e vai trazer mais informações. Já começou a totalização em Taubaté. A Justiça Eleitoral ainda não disponibiliza números, mas já começou a totalização. E mais do que isso, Rose, dá para a gente saber uma expectativa de quando vamos saber quem serão os candidatos que vão para o segundo turno, ou quem será o novo prefeito de Taubaté nessa noite? Olá, Nicoline, muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores. Bom, essa é a grande expectativa, saber o horário em que nós teremos aí algum resultado, se teremos vitória no primeiro turno ou se teremos segundo turno. A gente está aqui, então, na zona eleitoral 141, que fica na Avenida Granadeiro Guimarães, na zona central da cidade. Mais cedo a gente mostrou a fila de urnas lá no fechamento, da sessão eleitoral do Colégio Estadão, e agora a gente mostra aqui, então, que vai ter fila de vans que estão chegando com as urnas. Mas antes da gente mostrar essa imagem, eu converso ao vivo agora aqui com o juiz eleitoral Jorge Alberto Passos Rodrigues, juiz aqui da zona eleitoral 141. Muito boa noite, doutor. Obrigada pela atenção aqui com a TV Band Vale. Gostaria que o senhor fizesse uma análise para a gente de como é que foi esse primeiro turno em Taubaté, diante de toda a situação que vivemos aí de pandemia, protocolos de segurança que tiveram que ser adotados para que as pessoas pudessem exercer a democracia. Então, boa noite aos telespectadores da TV Bandeirantes. É uma alegria para a Justiça Eleitoral estar participando da programação. E quanto ao dia de hoje, foi um dia
ótimo, foi um dia digno da República, do dia 15 de novembro, de que a manifestação de vontade, a escolha do voto, a escolha do mandatário, do eleitor taubatiano foi muito tranquila, não houve nenhuma situação de boca de urna, não houve prisão de nenhum candidato, né? Ainda bem que o enporcalhamento em redor das escolas foi bem pequeno e no que toca aos cuidados sanitários, né, foram específicos, foram rigorosamente cumpridos e tenho certeza que o eleitor que compareceu hoje vai transmitir ao eleitor que esteve receoso que pode comparecer com segurança no dia 29 de novembro, se segundo turno houver em Taubaté, porque teve todos os cuidados. Então eu tenho esse eleitor hoje como meu parceiro para trazer mais eleitores ainda e para diminuir a abstenção que se deu na data de hoje. Doutora, a gente percebe aqui a movimentação de vans aqui atrás, né? As urnas continuam chegando. Qual que é o procedimento? Elas chegam, já tem dados sendo transmitidos? Isso, elas chegam, os dados já estão sendo transmitidos desde as 17h15, tanto é que algumas cidades, alguns colégios eleitorais menores já têm resultados proclamados. Então a gente recebe os administradores das escolas, é um conjunto grande de urnas, de uma vez só em cada uma das vans, dela é retirado, né, o disco, o flashcard, o pendrive e depois de regularizado, imediatamente é transmitido ao Tribunal Regional Eleitoral. Então já temos um grande número na 141 transmitido, né? Claro que temos aquela disputa para as comarcas maiores com o servidor do Tribunal Regional Eleitoral e prevemos que por volta das 22 horas no máximo, né, nós consigamos dizer ao povo taubatiano quem são seus vereadores e se haverá ou não o segundo turno em Taubaté. Ou seja, os números em seguida então devem estar sendo, os primeiros números aí da totalização dos votos em Taubaté já devem ser disponibilizados em instantes. Sim, já deve ser disponibilizado. Existe até um site direto do TSE que é colocado, né, o Divulga Já, que provavelmente já deve ter algum número. Os números ainda são, mesmo com a expectativa, ainda anêmicos, mas daqui a pouco a gente vai ter os números mais substanciais para que isso possa ser saciada a expectativa de todos nós. Tá bom, então, doutor Jorge Alberto, muito obrigada pela entrevista. Então é isso, Nicoline, a gente segue por aqui acompanhando a movimentação. Agora deu uma pausa aqui na chegada das vans, acho que já está encerrando esse processo. Aqui a Avenida Granadeiro Guimarães está, essa quadra aqui está isolada justamente para o transporte das urnas e a gente segue acompanhando. Voltamos com você aí no estúdio.